Débora, obrigado aí por topar bater esse papo com a gente. É uma honra, né? Acho que você deve saber bem aí, isso é a nossa profissional número 1. E semana passada a gente fez 6 anos de Livance, né? Uma jornada e tanto para nós. E ontem fez 6 anos que você visitou a Livance na primeira vez. Anteontem foi 6 anos que você, né, ligou, tocou o telefone. Eu sempre conto essa história, eu tava tomando café da manhã em casa. E você atendeu, né? Tava tomando café da manhã em casa uma segunda-feira, era 15 para as 8 da manhã. Aí tocou o telefone, eu falei, alô. Cedo, né? Além de tudo. Profissional de saúde, agilizada, né? Lógico. Começou a semana corrida. E aí eu atendi o telefone, falei, alô, né? No meu telefone pessoal. Aí ele falou, é da Livance? Aí eu falei, né? Por que não, né? Por que não, né? E aí, não, pô, a Débora, você não queria conhecer e tal. Aí a gente conversou. Não sei o quanto você lembra disso. Lembro, mas aí eu lembro que você me passou também alguma coisa do valor e eu fiquei um pouquinho desanimada, assim. Porque de início eu tava muito no começo, assim, né? Eu vim de um período que não tava tão bom. Aí você falou, não, mas vem visitar que aí eu te conto um pouco melhor e tal. Aí eu lembro que eu cheguei no andar e tava construindo. Aí eu falei com quem tava trabalhando na obra. E aí, posso falar com fulano, Beltrano, não sei o quê. Aí eu acho que o Gustavo tava na época, né? Pode ser. Ele tava na obra. Aí você veio. Aí eu lembro que a gente conversou, mas tava, assim, plenamente pintando, assim, alguma coisa nesse sentido. Tinha fita crepe, eu lembro ainda. Vocês estavam tirando, estavam finalizando. Você vê, cada um lembra de uma coisa. Mas eu lembro muito bem que a gente falou no telefone, né? E aí eu contei as coisas. E aí eu falei, você quer vir conhecer e tudo mais? E aí eles falaram, eu quero e tal. Aí a gente marcou pro dia seguinte, terça-feira, 10 da manhã. Uhum. E aí eu falei, pô, legal. Aí passou o dia, depois do almoço, toca o telefone de novo. Aí eu falei, então é a Débora e tal. Eu falei, tá. Então, eu tava vendo os valores, eu acho que não vai valer a pena. Vamos desmarcar? Aí eu falei assim, não, né? Sério? Nossa, eu não lembrava. Ele já começou, né? A gangorra empreendedora. Eu lembro, você lembra da fita crepe lá e eu lembro de você ligando pra desmarcar. Nossa, e aí eu falei assim, vem conhecer, a gente bate um papo e tal. Isso, então. Aí você falou, não, tá bom, vamos lá. E aí eu lembro de uma coisa que me marcou muito, assim, você tá lembrando mais da fita crepe, mas eu lembro muito bem que depois de algum tempo você falou assim, nossa, tô apaixonada. Sim. Porque eu não esperava, porque o site, na verdade, não tava pronto ainda, né? Tava com a unidade da Vila Leopoldina, que eu acho que era o consultório do Fábio. Que a gente tava testando, isso. Aí foi totalmente diferente, né? Porque eu tava com uma expectativa X e foi 3 vezes X, entendeu? Eu lembro disso, assim, que me marcou muito. E eu lembro que você falou assim, deixa eu pensar, né? Depois eu te aviso. Uhum, foi. E aí 2 dias depois você me ligou. Foi, aí eu fiz a conta, né, na ponta do lápis. Aí eu fui lá, eu lembro que eu comprei, na verdade eu ganhei uma caneta super chique e tal. Falei, não, vou assinar com essa caneta. Eu tenho a caneta até hoje. Assinei o contrato com aquela caneta e tá há 6 anos já, né? Eu lembro que você falou que você conversou com o teu irmão. Foi. E que ele tinha uma visão de carreira e Sim. tudo mais. E que, né, era um passo que você ia dar importante e tudo mais. Foi, é isso aí. E de lá pra cá, o que mudou aí na sua vida? Muita coisa. Pessoal, profissional, assim. Tudo, né? Assim, eu acho que na época, eu já tinha uma visão, acho que diferente da maioria dos nutricionistas, pelo que eu me baseava, assim, né? De todo mundo que tinha se formado junto comigo e tal. Mas eu acho que me abriu a mente, né? Então, do que eu queria me tornar, onde eu queria chegar, onde eu cheguei, né? O que eu aceitava, o que não aceitava. Assim, pensando em carreira, tá totalmente diferente. Eu carregava a minha casa nas costas, né? Eu não sei se você lembra o quanto eu carregava de mochila. Eu ia de uma unidade para outra no mesmo dia, assim. Eu trabalhava muitas horas por dia, né? Mas eu tinha muito claro de onde eu queria chegar hoje. Então, eu acho que eu dei essa acelerada naquela época pra conseguir, assim, tirar o pé do acelerador hoje, né? E eu tinha, claro, também a idade que eu queria fazer isso nova. Porque eu falei, não adianta nada eu tirar o pé do acelerador com 60 anos, né? Eu falei, não, tem que tirar o pé do acelerador com 30. Com 40 já é bem no break, entendeu? Então, naquela época eu acho que eu tinha em mente também muito assim, o que fazer com dinheiro, né? Que no começo, assim, você trabalha e você não tem muita noção do quanto custa seu mês, é sempre uma surpresa.
tem a questão do custo fixo, e eu tava num local que não me dava essa previsibilidade, assim. Depois que eu comecei, né, na Livance, eu comecei a ter essa previsibilidade. Aí eu comecei a falar, não, então eu vou destinar o dinheiro essa parte para tirar o pé no back daqui uns anos, essa parte para tal coisa, tal investimento, curso, etc. E aí eu consegui deslanchar, assim. Então, acho que o ponto principal é a paz no coração, sabe? Trabalhar menos ganhando mais, assim. Acho que esse foi o ponto. Eu lembro... Enfim, ainda te sigo, né? Mas na rede social você sempre era assim, tipo... 7:00, a unidade abre, você tava lá. Aí a unidade fecha às 10, em geral você tipo 10:14, tô saindo. E aí no dia seguinte, 7 horas, você tava lá de novo. Né? E no começo a gente tinha uma unidade só, né? Que era a Angélica. Eu lembro que o porteiro falava, você tá aqui de novo? Tipo, eu tô no meu turno ainda. Que eu ia, tipo, quando fechava a unidade, ele virava à noite, eu tava lá de novo, dando bom dia. Ele falou, nossa, bom dia, né? Tipo, você tá aqui em menos de 12 horas, sabe? E era bem isso. E aí eu lembro depois de um tempo que a gente se encontrou, e aí na época tinha uma unidade, depois tinham várias, e aí, né, no começo acho que eu atendia numa, porque tinha uma, muito pouco paciente, e aí depois a coisa começou a caminhar, e no momento você tava atendendo ali 3, 4 lugares diferentes, agenda cheia todo dia. Foi. Mas até, assim, acho que até mês... até ano passado eu tava assim, eu tava com um dia em cada unidade, né? Porque a ideia era pulverizar mesmo. Então, assim, eu falei, em todos os bairros alguém vai ter passado com a Débora. Aí foi isso que aconteceu. Então, teve até uma paciente que falou, nossa, me recomendaram você. Aí, beleza, pesquisei, né, tal, falei com a secretária. Aí, depois, eu tava em outro lugar, uma outra pessoa. Eu falei, você conhece algum nutricionista? Tem a Débora, tipo, em um lugar totalmente diferente. Eu falei, tá, então vou passar com ela, né, já que 2 pessoas diferentes passaram em lugares tão diferentes. Aí você vê a importância, né, de você estar em todos os lugares o tempo inteiro. E a ideia era essa, assim, porque, por exemplo, se eu pergunto, você conhece um nutricionista? Eu queria que eu tivesse na sua cabeça no primeiro momento, entendeu? Então, é assim que eu me divulguei. Foi de eu estar em todos os cantos, em todos os momentos, em todos os lugares. Qualquer pessoa de vários bairros ia recomendar você, porque a pessoa em geral não quer recomendar alguém que é do outro lado da cidade. Exato. Que sabe que a pessoa não necessariamente vai indicar. Sim. E quando você tá querendo atrair pacientes, você precisa dar essa flexibilidade. Eventualmente, depois, já estando numa outra fase, você pode falar assim, não, agora eu vou me dar o luxo de ficar em menos lugares. Isso. E mais aonde facilita talvez mais pra você. Foi onde eu tô agora, né? Mas o que me abriu também a mente disso, além, né, da questão toda, do momento que eu tô e tal, foi porque eu tive um acidente ano passado, né? Eu levei uma mordida do meu cachorro, inclusive na mão, e aí eu me vi totalmente, assim, impossibilitada, né, primeiramente. A primeira impressão que eu tive foi, ferrou, né, não vou conseguir trabalhar. Aí, a segundo momento, eu tive mais tranquilidade pelo fato até dessa questão, né, de eu não ter um monte de coisa para administrar. A Livance estava administrando isso para mim, mas eu acho que foi também quando me abriu a cabeça, né? Eu falei, nossa, e se um dia acontecer alguma coisa comigo, o que eu posso fazer, né, para continuar trabalhando? E aí foi quando eu comecei a criar outras possibilidades de atender online, atender em menos lugares, onde eu tivesse que dirigir menos, por menos tempo, por conta da mão. Então, assim, precisei dar um outro estalo, né, no meio da carreira, mas, assim, hoje eu consigo atender só em 2 lugares, basicamente, né, da Livance. Então, antes o que eu fazia em 6, eu já faço em 2, né. O pessoal vai mais até você hoje. Exatamente. Então, assim, a questão foi fidelizar a ponto das pessoas quererem passar em onde eu estiver. Então, ou online, ou só em 2 lugares. Então, às vezes, no início, né, eu tava com muito paciente, era mais difícil de administrar esse monte, mas aí hoje eu tô com menos, mas pacientes que eles mesmos já rodam a agenda. Então, eu tenho esse mês, o próximo mês, sempre com essa agenda rodando. E pacientes que pagam mais, se deslocam mais. Então, na verdade, foi a qualidade do cliente, sabe? E clientes que retornam de tempos em tempos para fazer um acompanhamento. Isso. Então,
Porque o esforço de trazer, isso vale para profissional, vale para empresa, qualquer um. O esforço de trazer um cliente novo é sempre muito maior do que o de reter alguém, né? É igual seguidor, né? De Instagram também, tudo assim. Então, eu acho que foi assim, a principal mudança foi essa. Né? Do início era buscar, ganhar, e agora tá sendo uma manutenção disso, sabe? Eu lembro uma vez que eu te encontrei na sala de espera de uma unidade, aí eu falei, o que você tá fazendo aqui? Aí você falou, não, tô passando numa profissional. E aí você falou, não, agora todos os profissionais que eu passo são da Livance, e a gente se indica, tal. Como é que foi isso de você conhecer outras pessoas aqui, desenvolver parcerias, assim? Realmente, eu acho que todos os profissionais que eu passo hoje são daqui. Como eu comecei, né, no início, né, literalmente, eu consegui conhecer muitos profissionais também bem de perto, porque no início eu ia no coworking, tinha 2, 3, né, então eram pessoas que você tinha tempo, e eu, como passava o dia inteiro na Livance, eu tinha tempo para conversar mais, né, com o pessoal e tal. Então, tem a Cristal, né, a endócrino, onde a gente até hoje... Ela também acho que é uma cliente antiga, né? Super. Até hoje eu atendo muitos pacientes dela e vice-versa. Tem o meu cirurgião da mão também. Também, aqui. Mas o dele foi inclusive uma coincidência, que ele viajou com o meu irmão. E aí eu, na urgência, depois eu descobri que era da Livance. Foi uma coincidência que veio muito bem a calhar, né? Porque foi extremamente conveniente pra mim, de passar com um profissional onde já tava no lugar onde eu conhecia, até o preparativo pra cirurgia, eu encontrava ele todo dia aqui, então ele me conta na sala também, no coworking, avalia minha mão no próprio coworking, então tudo, minha rotina de exames, então... passo com a doutora Lívia Franzini também, que é uma cliente antiga, né? Então cria um vínculo, assim. Então acaba que não é só a conveniência de estar num lugar que você tem estacionamento e tal, e que você já conhece, mas de você depois encontrar o profissional, tomar um café com a sua ginecologista, com o seu cirurgião, é bem diferente, né? Vira um cuidado diferente. Você falou um negócio interessante, que você criou uma relação porque tinham poucas pessoas, mas também você falou que você passava o dia inteiro, em especial porque você não tinha agenda lotada. Então você ficava um tempo no coworking e aí você usava esse tempo para conhecer gente, né? Porque uma coisa que às vezes a gente observa é que alguns profissionais, eles quero montar um consultório, então eles vêm aqui, aí eles montam a agenda, aí hoje à tarde seria o dia de consultório. Aí não tem nenhum paciente. Aí o que o profissional faz? Ele vai resolver um problema pessoal, alguma coisa assim. E, na verdade, se aquele tempo é o tempo para o consultório, então você deveria ir lá e se dedicar aquele tempo para que em algum momento ele esteja lotado com pacientes no futuro. Então, eventualmente, isso que você fez. Você foi conhecendo alguém aqui e ali, né? E isso vai gerando uma indicação, um conhecimento, ou você vai fazer um post, alguma coisa, né? Então, sim, você tem que investir naquele tempo que você tem para isso. Acho que é um pouco do que você falou agora, né? E às vezes, quando você conversa, você vê que o profissional fala a mesma língua que você, né? Então... quando você se identifica com outro profissional de outra área que tem relação com a sua, melhor ainda, porque além dessa relação entre pacientes e tal, faz trabalhos juntos, né? Então, desde live no Instagram até, igual eu e a Cristal, que a gente fez o projeto mesmo, né? Então, a gente tinha um programa onde a gente atendia pacientes no mesmo perfil, então a gente já tinha um estilo de atendimento para aquele perfil. Ou então a própria forma de recomendar, né? Então, se eu sei que o Dr. Alessandro, urologista, faz cirurgia, né? Então, e eu vejo que o paciente está com uma demanda nesse sentido, mesmo não tendo nada a ver com a minha consulta, ou alguém da minha família, qualquer coisa assim, eu já sei para quem indicar, entendeu? Então, cria um vínculo com outras pessoas, mesmo com áreas que nem sempre vão se relacionar com essa área, mas... você já se lembra daquela pessoa e vice-versa, né? Então, quanto mais pessoas souberem do seu nome e como você trabalha, melhor ainda, né? E como é que é você pensar que você é a profissional número 1 da Livance e hoje existem mais de 5.500 profissionais aqui e você foi a primeira que encontrou a gente quando a gente tinha Durex na parede. Eu acho que o meu crescimento foi junto com o da Livance, assim. Então, conforme vocês iam criando unidade, eu ia usando isso a meu favor, né? Oba, mais um consultório. Então,
nossa, assim, a Livance em si mudou muito. Assim, eu vejo como vocês se profissionalizaram, né? Então, justamente, antes na unidade ficava a Rebeca, a Kátia e só. E eu, e o Fábio. Exatamente. Eu, Fábio, Gustavo. Então, hoje eu vejo, assim, o número de profissionais, a forma como mudou as secretárias. Mas eu acho que o que me faz mesmo ficar aqui é que eu vejo que não perdeu a qualidade. Porque tem muita empresa que começa a crescer, aí a administração eu percebo que fica a desejar. Mas aqui eu vejo que, por exemplo, as salas estão sempre pintadinhas, então pode até ser que eu veja que tem ali uma marquinha de cadeira na parede, mas aí chega outro dia tá pintado, né? Então, assim, de eu não ter que me preocupar com isso, sabe? e ver que vocês estão sempre evoluindo, eu me sinto evoluindo também, entendeu? Então, pra mim, quanto mais membros, melhor, né? Que eu vou ter mais oportunidade e me sinto sempre honrada, né? Então, assim, respondendo sua pergunta, é a honra mesmo de estar aqui como primeira e estar num lugar, né, que se formou, né, que se transformou nisso, assim. Então, pra mim é a melhor coisa possível, assim. Legal. E também é sempre muito legal ver o teu crescimento, né? Acho que um tempo atrás você foi dar uma entrevista na TV. Sim, e você começar a ir para várias unidades. Acho que a Livance cresceu muito, né, com casos como você e outros, até alguns nomes que você citou, de pessoas que também entraram aqui numa fase da carreira e deslancharam. E acho que é uma coisa que, né, um puxa o outro, né? Sim. A gente vê as pessoas crescendo. Acho que a gente é um pouco daquela média das pessoas que a gente mais convive, né? E aí bons exemplos, acho que um puxa o outro, assim. Acho que é sempre muito legal ver isso, que de fato a gente consegue, né, criar um impacto legal na carreira das pessoas e tudo mais. E aí, por último, né, a gente tem o nosso time. A gente começou no final, naquela época eram 10 pessoas, né? Hoje a gente passou de 200. Nossa. Então, assim, marcante ali quando você, né, ligou, tocou o telefone, quando você estava na unidade, falou, poxa, estou apaixonada por isso aqui. E aí no final, assim, são possibilidades, né, para você e, né, com os impactos todos na tua vida. E também hoje são mais de 200 pessoas também, então também bastante graças a você que veio no começo, que indicou já um monte de gente e que sempre fala bem e tal. Então é legal ver que o impacto vai por todos esses lados aí. Sim. Então... assim, acaba sendo democrático, né? Porque, por exemplo, hoje tem uma Nutri aqui, que foi minha estagiária quando eu tinha acabado de me formar em 2015 e ela estava no primeiro ano da faculdade. Ela foi minha estagiária numa viagem humanitária que a gente fez, hoje ela atende aqui, porque ela fez o estágio comigo aqui também. E ao mesmo tempo tem eu que tô, né, 10 anos na área atendendo no mesmo lugar que ela, entendeu? Então eu acho isso muito bom, né? Tanto para os profissionais quanto para a própria Livance, porque dá para ver que vocês abrangem, né? Mas é bom essa questão de todo mundo estar no mesmo lugar, entendeu? E também, da mesma forma que a Livance cresceu, então é algo que naquela época, eu lembro que, não lembro se eu comentei com você, mas minha mãe sempre teve o sonho de trabalhar com a música, né? Minha mãe, ela era técnica em nutrição. E esse crescimento da Livance me permitiu dar essa oportunidade para ela, né? Então, para mim, isso não tem nem palavras, assim. Porque o que eu me transformei... o que eu me transformei, a Livance também se transformou. Parabéns, é muito bom ver isso, né? O pessoal vê o sucesso, vê, né, e tudo mais, mas não vê o 7 da manhã ali carregando um monte de coisa, 11 horas da noite, né? Em geral o pessoal só olha a parte de cima do iceberg e não vê as coisas lá atrás. Eu tava escrevendo um negócio hoje, né, que fala que acordar cedo, trabalhar bastante, nunca vai sair de moda, né? Contar com a sorte não dá muito certo. Então, sim, enfim, pra gente é um super orgulho ter você aí há 6 anos como sim, número 1. E, enfim, parabéns por tudo. Obrigada. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada. E vamos em frente aí, que tem muito pela frente ainda, né?